Ah, e se faltar oxigênio para o bebê durante o parto? Se o bebê passar da hora, né? Depende do jeito que se fala sobre isso. Daí, para isso, a gente tem que entender um funcionamento da placenta e a gente entender como é que o oxigênio que está aqui no ar chega para o bebê e o que, que acontece para acabar esse oxigênio, certo? Daí a gente entende o que, que pode estar acontecendo. Bom, a placenta, ela é um órgão que não existe ali dentro da mãe. Isso respondendo uma pergunta que já me fizeram, se ela fica lá dentro sempre e o próximo bebê é na mesma placenta. Não, calma, tá tudo confuso. A placenta ela surge junto com a fecundação ali. Ela nasce, né? E ela nasce, ela vai crescendo e ela vai crescendo e enraizando no útero. Ela vai se expandindo e enraizando no útero. Em geral, até 14 semanas de gestação, ela tem uma primeira onda de invasão, que ela invade até uma certa espessura. E aí de 14 até 28 semanas, ela tem uma segunda onda de invasão, que ela invade uma espessura um pouco a mais e cresce um pouco mais. Por que, que ela cresce mais? Porque ela precisa de uma área maior para pegar mais comida, água, oxigênio para passar para o bebê, certo? Por isso que a gente divide a gravidez em 3 trimestres. Termina com 14 e termina com 28, porque em geral tem a ver com as ondas de invasão placentária, consequentemente sintomas que a mãe tem ou sinais que a mãe tem devido a isso, né? Bom, aí o que acontece? Fisiologicamente falando, as mães que tiveram uma boa invasão placentária, ou seja, a placenta se adaptou bem, o que é se adaptar bem? É eu colocar o plug certo na tomada e ele estar funcionando bem, concorda? Porém, 8% das mulheres, quando vai chegando no final da gravidez, vão mostrando um decréscimo da função placentária. Como que é um gráfico de função placentária? Ela está no zero, ela não existe, ela surge, tem um funcionamento pleno e o bebê nasce. E sai a placenta. Esse é o fisiológico. Algumas mulheres têm crescimento da placenta, funcionamento pleno, decréscimo do funcionamento antes de terminar a gravidez. Em torno de 8% tem isso. Por quê? Ou porque não enraizou bem, em alguns casos não teve uma boa invasão, ou porque apesar de ter enraizado bem, ela foi entupindo, foi tendo microentupimentos, se chama microtromboses placentárias, que vão entupindo essa passagem de água, comida e oxigênio da mãe para o bebê. O que acontece nesses 8% dos casos? O bebê não cresce? Algumas coisas podem acontecer, tanto para o lado da mãe quanto para o lado do bebê. Então, se a placenta diminui o funcionamento, o que acontece para o lado do bebê? Diminui 3 coisas: água, comida e oxigênio. Nessa ordem, normalmente. Líquido amniótico. Diminui o líquido amniótico. Ligado ao percentil do bebê, é isso? Isso, o bebê vai cair. O percentil do bebê é a mesma história da curva de Gauss. Você tem lá uma curva de crescimento, de possibilidade de crescimento de bebês. É que na verdade o crescimento você vai traçar numa outro tipo de curva. Do mínimo para o máximo, você tem o mínimo e o máximo. Todos os bebês que caírem dentro desse mínimo e máximo, está tudo bem. Se o bebê ele é percentil 10 a gravidez inteira, é o crescimento dele. A questão é se um bebê ele era um percentil 90, ele cai para 50, cai para 40, cai para 30, cai para 10, ou seja, ele está decrescendo o funcionamento. É um sinal de decréscimo de função placentária, né? O bebê que é geneticamente pequeno, ele vem pequeno sempre. Dificilmente ele vai caindo o crescimento dele. Tem que ver também se o ultrassom foi bem feito, se foi no mesmo lugar o ultrassom, porque às vezes a metodologia de um aparelho é diferente do outro, e aí isso às vezes confunde também, né? Então tem questões relacionadas a isso que não necessariamente são restrição de crescimento, né? Tem outros dados para serem vistos. Mas aí então, nessas 8% das mulheres, uma das coisas é diminuição de líquido amniótico, diminuição de crescimento do bebê. Porém, a natureza ela é sábia, né? E ela tenta sempre reverter alguma adversidade. Existe um mecanismo compensatório dessa falha da função placentária para melhorar com que haja uma pressão maior sanguínea batendo aqui nos vasos placentários e passando mais água, comida e oxigênio para o bebê. Esse mecanismo compensatório é a subida da pressão da mãe em função da placenta estar diminuindo seu funcionamento. E aí a gente vai chamar, nesses 8% dos casos, de hipertensão gestacional. Lembra que eu falei, deixa quieto aqui nesse canto aqui? Tá aqui e tá aqui. Nós estamos no mesmo tema falando das duas, que é da falta de oxigenação do bebê. Então, o que é hipertensão gestacional? É a mãe subindo a pressão para melhorar a placenta, para melhorar o funcionamento placentário. Portanto, a pressão alta na mãe faz mal ou faz bem para o bebê? Bem para o bebê. Só que o que ela pode fazer para o corpo da mãe? Pode fazer mal, concorda?
O motor funde o carro se eu acelerar ele acima dos giros permitidos ou se eu for acelerando devagarinho? Então, qual é a pressão ruim na gravidez? É a pressão alta. Tem gente que fala, muita gente fala, não, minha pressão é baixa. Não, pressão baixa é a boa, essa é a boa. Então, não, se tem algum problema de saúde, tem pressão baixa. Ótimo, ainda bem. Obrigado, porque não é um problema. Agora, a pressão alta é um problema, porque ela sobrecarrega órgãos, tá? Mas na gestação sempre aumenta, né, Braulio? Não, A pressão. não. 8% só das grávidas aumenta a pressão. A curva normal de pressão na gravidez, ela começa, vou chutar aí, 12 por 8, ela vai caindo, na hora que tem essas ondas de invasão, ela cai para 10 por 6, por aí, passa um tempão assim, depois ela volta para 12 por 8 no final. A mulher que não adapta bem a placenta, às vezes ela vai 12, 8, 12, 8, 12, 8, 13, 8, 13, 8, 13, 9, 14, 9, 15, 10 e vai subindo no final. Então essa pessoa é hipertensa gestacional porque a placenta não está funcionando bem. A maioria dessas pessoas não afeta o bebê, porque isso compensa para o bebê continua crescendo normal, o líquido está normal. Só que algumas dessas mulheres têm um problema em órgãos-alvo dela. Diga. Eu ia perguntar justamente isso. Nesse caso, do que você está explicando, como regularia? Porque é uma coisa que está fazendo bem para o bebê e está fazendo mal para a mãe. É igual... E aí, ou seja, ela quer que o bebê fique bem, né? A pressão alta... Está bem para ter o bebê, e aí como é que fica? A hipertensão gestacional é igual um cobertor curto. Se você cobrir a cabeça, descobre o pé. Se cobrir o pé, descobre a cabeça. Então, chega num certo momento que pode chegar num limite que não tá bom nem para a mãe nem para o bebê. Porque faz mal para a mãe e não resolve para o bebê. Só que tem uma margem de tempo para isso, às vezes. E nessa margem de tempo que a gente consegue agir, ou inclusive induzir o parto antes que precise de uma cesárea, por exemplo. Né? Um pouco a pressão da mãe para poder aumentar. Você diminui um pouco a pressão da mãe em níveis aceitáveis, que não vai faltar para o bebê, mas que não prejudique ela e vai induzir no parto enquanto isso. Se for num tempo já, numa idade gestacional mais avançada. Você regula para não voltar, ficar baixo para ela, É. né? Porque senão falta para o bebê. Isso. Então, ou seja, fica alto, mas né, a ponto de manter o bebê lá dentro, mas também não tão alto para prejudicar ela. Né? Isso. Essa é a ideia e vamos supor que isso aconteça muito cedo, com 30 semanas. Quanto mais você conseguir segurar, melhor, concorda? Se isso acontecer a partir de 39, já está melhor, não tá? A gente já sabe que o bebê tem bem maior chance de maturidade, então a gente induz o parto normalmente, acima de 39 semanas. Entendeu? Quando acontece isso. Ou a gente tenta chegar até 39. E aí depende também de outros órgãos-alvos que podem estar sendo afetados por essa mulher. Né? Seria acima de 13 por... 12,5 ou 8,5 é o teto de pressão. E em geral a gente olha para a mínima. A mínima é mais importante que a máxima. Então, para a gente considerar a hipertensão na gestação, 12,5 ou 8,5. Então, se a pessoa ficar tendo 13, 8,5, 13, 8,5, a gente está de olho ali, mas não considera hipertensão. Mas aí bateu em 9 a mínima, aí a gente considera hipertensão gestacional. O que é a hipertensão? Eu sei que a placenta não está funcionando muito bem. Só que muitas vezes isso vai acontecendo tão no final da gravidez que o parto acontece antes do problema acontecer. Né? Então, às vezes ela entra em trabalho de parto e pronto, acabou o problema. Né? E às vezes, como o organismo é sábio, muitas vezes esses casos entram em trabalho de parto mais cedo também. Porque o organismo, por estar sendo afetado pela pressão alta, também libera mais prostaglandina e às vezes desencadeia o parto antes da hora. Entendeu? Mas isso tem a ver com grau de placenta? Não. Mais ou menos, mas é bem pouco relacionado ao grau de placenta. Antigamente se acreditava mais nisso, que o grau 1, 2, 3 tinha a ver com essa subida, mas hoje em dia tem um monte de correlações que não correlações entre isso, que mostram às vezes uma placenta grau 3 e bom funcionamento. Então é a mesma história do carregador. Eu falo para grau 1, 2 e 3, é eu querer abrir esse carregador e olhar dentro se ele funciona. Eu preciso saber se o celular está passando carga lá, entendeu? Então eu vou olhar para o bebê, para o funcionamento do bebê, para a pressão do bebê, que é a medida do Doppler do bebê, para saber se está tudo bem, não necessariamente para a placenta. Né? Então, voltando na pressão alta, aí subiu a pressão para o lado da mãe. Quais os órgãos que vocês já ouviram falar que são os mais afetados caso suba a pressão da mãe na gravidez? Coração. Não. Cérebro. Cérebro, Também, né? rim. Tem mais um. Pulmão. Fígado. Cérebro, rim e fígado. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente os 3 órgãos na mesma pessoa. Em geral, naquela pessoa, um órgão pega a bronca e é o órgão principal. Então, em geral, a mulher que afeta o rim, ela tem mais questões relacionadas ao rim. Na outra que afeta mais o fígado,
Isso também está mais relacionado a afetar o fígado e o endotélio. O endotélio é o tecido dentro dos vasos sanguíneos da mulher. E algumas têm mais, afetam mais o cérebro, né? Mas como que afeta? Por quê? Porque a pressão sobe, se você dá mais pressão lá no rim, você acaba lesando o rim e muda o funcionamento do rim. Se você dá mais pressão no cérebro, o vaso sanguíneo do cérebro contrai para não estourar, para não ter um AVC, e aí pode faltar oxigênio no cérebro e a pessoa ter convulsões, né? E no fígado também, pressão alta passando dentro do fígado pode lesionar o fígado e ter problemas em relação a isso. Então, quando a gente baixa a pressão da mãe, é para proteger ela desses órgãos, tá? Como que chama a pressão alta que lesa o rim da mãe? Todo mundo sabe, mas ninguém ligou o nome à pessoa. Pré-eclâmpsia. Pressão alta e afeta o rim da mãe. Como que chama a pressão alta que afeta o cérebro da mãe e a mãe tem convulsões? Eclâmpsia. Pré-eclâmpsia não vem antes da eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é lesão renal e eclâmpsia é lesão cerebral. São doenças que podem estar ligadas ou não, independente uma da outra. Nossa, eu também. São coisas diferentes. É que, em geral, quem tem pré-eclâmpsia, a gente fica de olho para ver se a pessoa vai ter uma eclâmpsia. De pré-eclâmpsia, é muitíssimo raro haver uma morte de uma mãe por pré-eclâmpsia. Tem gente que fala, é quase eu morri de pré-eclâmpsia se o meu médico não tivesse feito cesárea. A questão é, não, você quase morreu da cesárea porque ele fez em você com pré-eclâmpsia. Porque fazer uma cesárea numa pessoa hipertensa é a mesma coisa que você falar, eu vou operar a mama, colocar prótese de mama. Aí você chega no dia da cirurgia e está com 18/12 de pressão. O médico vai operar? Não. E por que quando a mulher está grávida com 18/12 de pressão alguém opera? Não, porque a única saída que aquele profissional sabe. De verdade. Porque a indicação, a indicação para hipertensão na gravidez é fugir da cesárea. É você induzir o parto para ela não ter esse risco de passar pela cesárea. Porque se já é arriscado uma cesárea numa mulher normotensa, na hipertensa ela é 10 vezes mais arriscado. O índice de mortalidade de cesáreas em hipertensas é 6 vezes maior do que nas normotensas. Porque sangra mais, porque infecciona mais, porque o organismo não está tão bem daquela mulher e você está fazendo uma cirurgia que é uma outra, está somando um risco naquela mulher. Né? Bom, aí, então, esses 3 órgãos que eu falei, você tem pré-eclâmpsia, eclâmpsia e no fígado chama síndrome HELP. Alguém já deve ter ouvido falar esse nome, que é um problema que dá hepático em relação à função hepática, em relação à função endotelial, tem um consumo de plaquetas grande, a pessoa pode ter uma hemorragia por ter poucas plaquetas e morrer disso. De síndrome HELP e de eclâmpsia morre, de pré-eclâmpsia não morre. Muito raro, para morrer de pré-eclâmpsia tem que ser um negócio muito grave, eu nunca vi na minha vida uma morte por pré-eclâmpsia, mas por eclâmpsia eu já vi e por síndrome HELP também. Ou seja, a pré-eclâmpsia ela pode ser algo grave ou não. Não é porque é uma pré-eclâmpsia que tem que sair correndo e fazer alguma coisa naquele momento. Tem um prazo para as coisas serem resolvidas. Bom, o que a parteira lá do século XV, XVI fazia com uma mulher que tinha pressão alta e que de repente chegava lá perto da época do parto, começava a convulsionar, chamavam ela na casa da mulher lá, a mulher estava convulsionando. Benzer. Exato, né? O que ela fazia com uma mulher que estava lá na época do parto, de repente passava mal, começava a ter hematomas, ter sangramento, sangrava o nariz, sangrava a vagina, sangrava tudo. Nada. Né? Então, para esse evento, para esse problema, não tinha como resolver naquela época. No caso dos bebês, desse lado aqui, lembra que eu falei que estava ligado uma coisa com a outra? Como que a gente faz uma triagem no pré-natal para eu saber que esse bebê tem mais chance de faltar oxigênio na hora do parto? Quando essa placenta está diminuindo o funcionamento durante o pré-natal, concorda? Então, se eu sei que a mãe está ficando hipertensa, esse bebê é o que tem mais chance de faltar oxigênio lá no pré-natal. Não, Doppler não, medir a pressão da mãe. Se você for para uma ilha deserta e quiser saber como você está, leve um aparelho de pressão. Se a pressão estiver boa até na hora do parto, deixa nascer que está tudo certo. Basicamente é isso, porque a pressão alta é o principal marcador de que a placenta não funciona bem. Então, os bebês que falta oxigenação intraútero, ou seja, são aqueles que nasciam mortos, certo? Então, nascia lá, já estava morto porque faltou oxigênio lá dentro. Vamos pensar o que faz faltar oxigênio. Uma das coisas eu já acabei de falar, que é a função da placenta que vai decaindo e na hora do parto, pelas contrações, ela decresce muito. E aí esse decréscimo da função placentária para de passar oxigênio para o bebê. Beleza. O oxigênio que está aqui no ar, a gente tem 21% de oxigênio, né? A gente respira pelo ar, pelo nariz, pela boca, passa para a traqueia,
brônquios, alvéolos, pulmão da mãe. Depois disso vai para onde? Na mãe? O oxigênio, sangue. Aí ele vai pela corrente sanguínea, vai até o útero da mãe. Lá no útero da mãe, ele difunde pelo tecido do útero e aí faz as trocas com a placenta, certo? Aí passa junto água, comida, oxigênio para a mãe e tudo isso percorre o cordão umbilical em direção ao bebê e chega no bebê. Cadê o bebê? Lá embaixo. Aqui. Nasceu. E chega no bebê. Então, vocês concordam que para faltar oxigênio para o bebê tem que ter alguma interrupção nesse caminho entre o ar e o umbigo do bebê? Partindo do pressuposto que ele não tem uma malformação, ou seja, um bebê que já fez o morfológico lá, está tudo bem com ele. Ou seja, do umbigo para dentro está tudo bem. Se entrar oxigênio dali, está tudo certo. Então, vamos pensar o que pode acontecer para acabar esse oxigênio. Se a mãe parar de respirar. Então, se a mãe estiver respirando no parto, ufa, já é um item bom, né? Se a mãe não tiver um pulmão ou tiver uma doença muito grave pulmonar que não recebe muito oxigênio e falta. Então, se a mulher tiver pulmão normal no parto, está tudo bem também. Se a mãe tiver sangue correndo nas veias, está passando oxigênio e está chegando no útero, certo? Mas se tem asma, alguma coisa assim? Sim, se tiver uma asma, uma crise muito grave de asma na hora do parto. Só na hora do parto. Tipo, Na hora do parto. Ah, não, tem que ser uma crise muito grave para ela para faltar oxigênio a ponto de faltar para o bebê. Só que, comparando o parto normal e cesárea, qual que é o que tem maior chance de desencadear asma numa mulher? O parto normal ou uma cesárea? Cesárea. Por causa de intercorrências relacionadas tanto à anestesia quanto à queda de pressão na anestesia. E não tem a ver com o parto normal. Não é ligado quem tem asma tem mais crise na hora do parto. Se for, está mais ligado a uma coincidência do que realmente o parto acontecer isso. Mas na cesárea tem chance de ter crise de asma na mesa de cesárea. Bom, aí então, se você tem lá o bebê ligado na mãe e o oxigênio chegou até no útero, e o útero da mãe está tudo bem, funciona bem, não tem nenhum problema com esse útero e a placenta está bem inserida, vocês concordam então que para faltar oxigênio para o bebê, só tem uma coisa que pode acontecer, é algo que aconteça entre a placenta e o umbigo do bebê? Certo? Daqui para dentro está tudo bem, daqui para fora está tudo bem. Então, o único culpado de falta de oxigenação vai ser isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso é a placenta, isso é o cordão. Como que faz então para faltar oxigênio durante um parto para esse bebê? Uma das coisas que eu já fui falando, que é a placenta aí diminuindo função, vai microentupindo, vai parando de funcionar. Isso eu já vou triando essa pessoa que eu já sei que ela é hipertensa antes. Certo? A pessoa que tem diminuição de função placentária. Mas tem pessoas que no parto, às vezes, estava ali chegando na beiradinha do parto, estava com 13, 8,5 de pressão. No parto, no dia do parto, está com 14/9. Então eu sei que é uma placenta que não está das melhores, mas ela está melhor do que a que estava com 14/9 desde 32 semanas. Certo? Mas eu sei que está. Então essa triagem de hipertensão é que determina se a placenta é boa ou não. Bom, como que eu sei que esse bebê está tudo bem? Que ele está tendo oxigenação dentro dele? Eu fico olhando para a placenta e fico vendo se está passando oxigênio, ou vejo se ele está bem. Se ele está bem, batimento normal, está tudo bem com ele, beleza. O que mais que pode acontecer? Agora vamos pensar no celular que a nossa cabeça funciona melhor. Para faltar energia para o celular, se eu tirar da tomada, como é que vai chamar isso intraútero? Descolamento placentário. Quando que descola uma placenta? Fisiologicamente, quando o bebê nasce, lembra? Primeiro nasce o bebê, depois descola a placenta. Patologicamente, quando a mãe tiver uma crise hipertensiva muito forte, tão forte a ponto de fazer colabamento de todos os vasos placentários até ela descolar. Então, descolamento placentário é um evento ligado a uma crise hipertensiva materna, que já estava ligado a uma hipertensão gestacional. Então, do nada descola uma placenta de uma mulher que está com 10/6 de pressão, dificilmente, porque não tem o que possa estar acontecendo ali para descolar essa placenta. Então, o descolamento placentário está ligado à hipertensão. O excesso de peso tem essa influência? Na pressão alta? Não necessariamente. Porque a hipertensão gestacional ela é muito ligada a uma questão autoimune da placenta, do funcionamento placentário. E não a obesidade materna ou ganho excessivo de peso pode contribuir um pouco. Mas ela não é tão determinante quanto a condição da placenta mesmo, né? Tem mulher que engorda 7 quilos na gravidez e tem pré-eclâmpsia, tem eclâmpsia, não é isso que vai determinar se ela vai ter ou não. Dentro dos 8% que tem a pressão alta, quantos por cento tem esse descolamento de placenta? Ah, é baixíssimo. Ah, tá.
Baixíssimo. Eu não sei falar exatamente o número, eu não quero arriscar chutar, mas é bem baixo. É bem baixo, daí eu vou te falar, em minha experiência, eu devo ter visto uns 3 casos na minha vida de descolamento placentário. Não é comum, até porque se tá havendo um pré-natal legal e a pessoa está sendo identificada, você evita que chegue nesse ponto de descolar a placenta. Porque quem descola a placenta é a pessoa que estava ficando hipertensa, daqui a pouco está com 18 por 12, ninguém percebeu, Mesmo quando vai ver... dá tempo de salvar. Não, 90% do descolamento de placenta morre o bebê. Daí a indicação E uma boa chance morre a mãe, E uma boa quantidade morre a mãe. 90% morre o bebê. Então é difícil, porque muitas vezes essa pessoa, se descolar a placenta, nem está no hospital ainda, está em casa. Por isso que essa triagem da pressão é importante antes, porque eu já sei quem é essa pessoa que pode ter descolamento placentário, entendeu? Mas eu, por exemplo, a minha mãe descolou a placenta quando ela estava com 6 meses. E aí ela ficou em repouso e eu estou aqui. Né? Sei. Não, então não descolou a placenta. foi- Isso que eu foi tô falando, descolar- descolar a placenta morre o bebê. É tirar, descolar inteira a placenta, não sobra nada. Tá, entendi. Tem uma bordinha da placenta. Não, se tiver uma bordinha da placenta que deu uma descoladinha e tal, isso não é descolamento placentário. Descolar a placenta. Sintoma, né? Se ela teve um descolamento, a mãe sente na hora ou não? Descolamento placentário, a mãe desmaia ou ela tem um sangramento gigantesco via vaginal, vai verificar a pressão, tá 18 por 12, tem sinais muito evidentes. Parcial também sangra. Pode não sangrar, o parcial pode ficar coletado atrás da bolsa ou atrás mesmo da placenta, só que a parcial às vezes ela não repercute tão de imediato também no bebê, não morre de repente. A mãe se sente mal, o útero reage a esse sangue que está saindo ali, ele começa a ter contrações, aí em geral a mulher sente alguma coisa e vai no hospital ver o que está acontecendo. Mostra, o ultrassom mostra o sangue dentro. Mostra, o ultrassom mostra, Geralmente o, só o bebê, nesse caso, que é sim, a cardiotocografia mostra que o batimento do bebê já não está dos melhores, também num caso de descolamento parcial, então mostra sim. Bom, então isso é uma das coisas, tá? Aliás, são duas, né, coisas, ou função placentária ou descolamento. E com o cordão umbilical, o que pode acontecer para faltar oxigênio para o bebê? Coagular o sangue lá. Entupir lá dentro? Tá, esse pode ser um item. O que mais? Oi? Pressão, compressão do cordão. Aonde? Então vamos simular isso aqui. Se eu sou o bebê, tá? Tô aqui, tá ligado no meu umbigo e eu tô ligado lá na minha mãe. Qual que é o caminho que o oxigênio está fazendo da minha mãe lá fora? Lembra que eu tô ligado aqui, ó, na minha mãe. Minha mãe é a parede aqui. Então o oxigênio está chegando aqui. Tá plugada a placenta? Ela tá insuficiente. Minha mãe tá com 11 por 7 de pressão. Tá normal. mexendo menos só agora, né? Que tá preso aí. Boa pergunta. Desde quando esse cordão tá aqui? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre é tipo 12 semanas, 14, 15, 16, 18. Enrolar no final? Muito improvável, porque não tem muito espaço para enrolar no final. Aí o bebê já vem com o cordão enrolado há muito tempo, né? Aí Isso identifica nos ultrassons desde o primeiro? pode identificar ou não, mas o que vai mudar? Você vai ver que não vai mudar nada. Ó, eu tô plugado na minha mãe aqui, tá funcionando, ó, tá passando oxigênio. O cordão tá fluindo aqui. Se eu tiver uma mangueira de jardim que dá uma volta assim, que sai água na ponta, importa que tem essa volta? Não. Tá. Então, tá tendo uma volta aqui. E aí eu tô plugado aqui no meu umbigo. Me responda uma pergunta bem séria. É possível enforcar uma pessoa que não respira pelo nariz nem pela boca? Não. Então vocês acham que a história do cordão umbilical ela é real ou ela é um mito? Existe cordão enrolado do pescoço? Sim. Quantos? Sempre, todos. Não. Nem tanto. Há pouco, né? 1/3 dos bebês tem o cordão enrolado no pescoço. Não, é pouquíssimo. Pouco, é bastante. Se esse fosse um problema, 1/3 dos bebês morreria Mas por esse uma problema. coisa, ok, não por isso, mas tem bebês que ficam com várias voltas no pescoço. Isso não pode encurtar o cordão no trabalho de parto? Pode. E aí, na hora de nascer... Tem umas tribos africanas que tem umas argolas assim, não tem? Tem bebê que às vezes parece isso. Parece mesmo. Mas eu já vi enrolado na perna também, várias vezes na perna. Então vamos pensar na mangueira do jardim, que é mais fácil. Se eu tiver uma mangueira inteira contorcida lá, e enrolada, às vezes até tem um nó no meio dela aqui, só que se eu ligar a torneira lá e sair água lá na ponta, importa que ela tá enrolada? Só para quem tem toque, né? Quem tem toque vai desenrolar a mangueira inteira lá.
Mas que não tem toque, o que importa é que funciona a mangueira lá na frente. Mas não tem uma questão de fluxo que tem que ser maior para chegar no mesmo, ou seja, mais Ela água, pode oxigênio. afinar com esse O- estiramento. Vocês já viram o vídeo? O comprimento do cordão é o mesmo, independente se ele estiver enrolado ou não. Por concorda? causa, quando você corre, o nó Se ele é tiver pesado, enrolado, não assim, tiver, o cordão daqui até aqui vai ser a mesma distância sempre. Isso não vai mudar. Vamos pensar numa situação assim, ó, que um bebê tem um cordão enrolado no corpo e não um dia lá ele entrou lá e o cordão veio parar aqui assim, aí tá ligado aqui na mãe e aí eu sou o bebê e eu tô encostado na parede do útero e aí eu tô com as minhas costas apertando o cordão e aí na hora que dá aquela contração, aperta minhas costas e o cordão na parede do útero. Eu posso diminuir a oxigenação? Só que aí a seleção natural ela é mágica, né? Ela faz algumas coisas muito interessantes, inclusive que o bebê, todo ser vivo que falte oxigênio, ele começa a se mexer, e o cordão escorrega e vem se proteger no pescoço de ter uma compressão maior. Então, os evolucionistas obstétricos acreditam que o cordão enrolado no pescoço é uma proteção desse bebê, porque é o lugar que tem menor chance de ele mesmo comprimir o próprio cordão. Ah, tá, mas por que se fala muito de cordão umbilical? Duas questões, enrolar o pescoço. Duas questões. Uma porque na medicina, durante um tempo, a observação, se você observa lá várias partes acontecendo, muitos têm cordão enrolado no pescoço, alguns partes têm um problema, e aí você vê que tem aquele cordão enrolado no pescoço, é fácil você pôr a culpa naquele cordão enrolado no pescoço, né? Até começarem a sair números realmente para mostrar que isso não era real. E o outro lado, que é o lado que você falou, tem muitos médicos que usam esse artifício para dizer que esse é um problema, né? Ah, tá, mas e na hora que o bebê for sair? No finalzinho ali do parto. O bebê tá quase saindo. Cadê a pelve? Aqui. O bebê tá quase saindo. E aí eu tô lá com o cordão enrolado no pescoço dele. Nessa hora aqui, será que não pode comprimir? Porque o canal do parto tá espremendo tudo aqui? Pode comprimir. Mas em geral essa saída final do bebê ela é rápida, tanto quanto se fosse um parto pélvico rápido. Lembra que eu falei que o pélvico rápido, se o bebê sair logo? Então, uma das coisas que a gente faz, em geral, quando vai sair a cabeça do bebê, se tá demorando um pouquinho ali, a gente vai ver se tá o cordão ali. Ah, o cordão tá ali, peraí. Então, ou eu tiro o cordão, faço isso aqui, no parto mesmo, só fazer isso aqui que tirou o cordão que tava enrolado. E ele fica mais solto. Ou então eu ajudo esse bebê a sair, para ele sair mais rápido, para não ficar comprimido esse cordão. Agora, precisar fazer uma cesárea por isso, porque eu estava enrolado o cordão no pescoço, se fosse assim, 30%, um terço das mulheres já tinha que ir para cesárea direto devido ao cordão enrolado no pescoço. Bom, então não tem nada que pode comprimir um cordão durante um parto? Tem. Uma das coisas é o próprio corpo do bebê. Outra coisa que pode acontecer, o nó do cordão, que eu falei agora há pouco. Primeiro lugar, quem que deu esse nó e quando ele foi dado? No início? Esse aqui é 12 semanas, 10 semanas. É quando era um bebezinho pequenininho, útero grandão. Então ele nadou por dentro do nó, só e passou e ficou lá. Já dá pra ver no ultrassom. Dá, mas precisa? Não, se tiver Vai mudar. O que vai mudar? O bebê, né? Se o Dover estiver bem, é o que você falou, não importa o que. Que não importa se tem um nó. Aí você vai ver um nó para ficar com pulga atrás da orelha. Fala, tem um nó lá acontecendo. Inúmeros partos que a gente atende, nasce bebê com um nó. E você vê lá o nó, beleza, o neném nasceu, tudo bem. Não teve nenhuma repercussão durante o trabalho de parto. Né? É baixo, mas assim, é baixo. Em números eu digo, números daqueles casos que tem nó. Tem índice de nó de cordão, o circular de cordão é 1/3, é bastante gente, tá? Nós de cordão é 1% dos partos que tem. De 1 a 2% tem um nó de cordão. De cada 1000 nós de cordão, um caso de mil nós de cordão realmente tem um problema para esse bebê, porque é um nó que ele vai conforme o bebê vai se mexendo, e até chega um ponto que ele estrangula e esse bebê morre. Desses 1 a cada 1000, em geral, a idade gestacional que isso mais acontece é entre 34 a 37 semanas. Ou seja, fora do trabalho de parto, não tem a ver com o parto em si. São casos que a gente vê lá, o bebê chegou, a mãe não sentiu o bebê mexer, foi ver, já tinha morrido. E não teve trabalho de parto, não tinha nada. Isso no pré-natal ou não? Você consegue enxergando isso no pré-natal? Não, e não precisa. Porque o que eu vou fazer? Se eu pego 1000 mães que tem nó de cordão, aí com 34 semanas eu vou fazer cesárea em todas elas para não acontecer isso. Não, mas eu queria saber Concorda? se seria como ver, né? Se tá com nó e se tá diminuindo o fluxo pro bebê, pra você falar, olha, tem algum problema. Não, porque essa diminuição ela é abrupta. Ela não vai sendo paulatina, ela é abrupta. Ela numa mexida aqui e ali. Então assim, lembra que eu falei que 1% tem? Tá? 1% de 1000, 1% de 10 mil, não, 1% de 100 mil vai dar 1000, concorda? Desses 1000 vai morrer um. Então 1 a cada 100 mil.
morre por nó de cordão umbilical. Tá? Só que em geral não tem a ver com o parto. E em geral, fazer cesárea em todas as mulheres que têm nó de cordão vai piorar para o outro lado. Prematuridade e os riscos da cesárea. Então, não tem por que descobrir esse nó. Tá? Bom, então o cordão não é culpado de nada? Só essa compressãozinha de vez em quando aqui, de vez em quando, e ainda o bebê se protege aqui? Não. Tem uma coisa que pode acontecer sim, muito séria com o cordão, que é o único problema real de cordão umbilical, que é quando um bebê muito alto, ele não encaixou muito bem, e aí Cordão saindo. rompe a bolsa, vem o líquido e o cordão blup, sai antes do bebê. Isso chama, como chama isso? Quem sabe o nome? Prolapso de cordão, que é quando o bebê sai antes, ou o cordão sai antes do bebê. Esse bebê depois ele vem por cima com a cabeça dele, empurrando esse cordão e pressionando o cordão na própria vagina da mãe, e aí sim falta oxigenação para esse bebê. Prolapso de cordão é bem raro acontecer, bem raro mesmo. Em geral tem a ver com bebês muito grandes que não encaixaram. E aí vai ter a ver com outra questão de bebês grandes, que também tem a ver com aquele caso ali de bebês que não nasciam de jeito nenhum, que cresceram demais, que é a diabetes gestacional, o bebê que cresce muito. Então, na diabetes gestacional tem uma chance a mais de dar prolapso de cordão. Só que a cada 100 prolapsos de cordão, é bem raro ter prolapso, tá? Mas a cada 100 prolapsos de cordão, 99 são considerados iatrogênicos. Sabe o que é iatrogênico? Que é o médico que causou aquilo porque ele rompeu a bolsa antes da hora, que não precisava ter rompido. Então, normalmente, prolapso de cordão é iatrogênico, mas existem as causas naturais, que é romper a bolsa e o cordão vir. Se acontecer isso algum dia, nossa, tá saindo uma corda aqui pela minha vagina. Não, é muito raro acontecer isso. A conduta é deitar com a perna para cima e ir para o hospital, porque daí você manda o bebê para trás aqui e ele não fica com a cabeça apertando o cordão, né? Isso em geral dá para resolver. Você vai lá e faz a cesárea, tira o bebê e resolve.